o Nuno, tentando agora colocar uma perspectiva mais ampla, né, o que eu notei nas eleições, uma coisa eu notei nessas eleições para o Parlamento Europeu foi, primeiro, uma guinada para um grande, vamos dizer assim, um grande desabafo, um voto de rejeição aos governos como Macron, como, no caso, né, o Olaf Scholz e outros governos, né, tomaram uma reprimenda popular porque a oposição ganhou a maioria dos assentos. E quando a gente vê a Constituição da Comissão Europeia, eles parecem que não. Eles fizeram um acordo, a Ursula von der Leyen conseguiu fazer um acordo, reestabeleceu a maioria dentro daquela linha, né, que ela vinha seguindo. E tanto na França o Macron já teve até pedido de impeachment, mas lá na Alemanha periga o Olaf Scholz perder a liderança, perdeu, inclusive o partido a primazia no partido até o final do ano, dependendo dos dados, provavelmente a Alemanha vai entrar em recessão, muito provavelmente. E não parece essa. Como é que o pessoal está vendo essa dissociação eleitor, governo, guerra da Ucrânia, guerra lá, guerra em Israel? Porque outra coisa que me chama a atenção, os governos podem estar dando apoio, mas a gente vê muito movimento em prol dos palestinos. E há esse choque, né? Há muito choque de ideias. Não parece que povo, rua e governo estão dissociados, distantes? Sim, é. Mas a Alemanha tem uma tradição, ou seja, de muitas demonstrações, isso não é novo. A França tem mais, é um pouco diferente. Mas aqui movimentos que apareceram, como eu já vos falei, com o movimento dos refugiados, ou seja, a abertura das fronteiras, aí houve um grande sinal de mal-estar, porque apareciam nas demonstrações que normalmente eram circunscritas à extrema-direita, apareceu já gente que normal, gente inclusivamente da esquerda, contra essa coisa de abrir as fronteiras. Com a Covid, então, e por aí, 2020, ou seja, a coisa da Covid toda, as medidas, os lockdowns, toda essa história, como o início realmente da frente transversal entre esquerda e direita. Tive a oportunidade de ir em algumas dessas demonstrações e, sinceramente, no princípio até me fazia coisa. Quem são isso? Estes estão de que lado? Era de tal forma uma misturada de gente nas demonstrações que estavam contra as medidas. Havia lá pessoal de hippie, havia pessoal de Hare Krishna, havia pessoal que é aquilo que se chamaria normalmente neonazis alemães, que vinham do leste da Alemanha, mas sem violência nem nada disso. Mas era outra fase completamente diferente. Como é que tu vês assim uma mistura de ideias tão diferentes debaixo da mesma, a conseguir agrupar milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas no final, porque estava abrindo aqui essa coisa, esse divórcio estava ganhando uma nova face, esse divórcio entre a população e, e pronto, e as elites dos partidos tradicionais. Nessa altura, a AfD não contava para nada, ainda não tinha a força que ganhou em, acho que foi 2018, as eleições anteriores às atuais, 2017, aí foi quando ela ganhou um grande espectro parlamentar. Mas antes estava circunscrito a 5 partidos, ou seja, SPD e CSU, está claro, a CD e o CSU, que é o centro-direita e o centro-esquerda, mais liberais e verdes e a esquerda, de Linca, que já era quase residual. Mas depois apareceu a AfD, e agora aparece o BSV. E então temos 7 grandes partidos. Ou seja, isto aqui fica tudo muito interessante do ponto de vista analítico, mas do ponto de vista prático, vamos lá ver o que é que isto vai nos dar, porque para a estabilidade do país não vai, isto vai causar muito bailarico de um lado para o outro de coligações e de quem que pode governar. Isto já está a ver a nível estadual em alguns estados. E isto agora vai se tornar
federal. Vamos ver para o ano é que vamos ver isso. Daqui a um ano há eleições, em outubro. As eleições gerais. Obviamente o SPD não tem, não tem nenhuma perspectiva para ganhar. Mas a CDU, vamos lá ver como é que ela vai governar. E para estas coisas vão pesar não só a parte económica, como o Ricardo estava a falar, pode ser que entre em recessão, não sei, mas este ano foi zero, ou seja, o PIB manteve-se igual ao do ano passado. O ano passado também já tinha estado quase negativo. Os prognósticos é que suba para o ano, suba 1 ou 2%, mas não é nada claro. A inflação também agora baixou um pouco, mas tinha aumentado bastante na altura há 2 anos. Mas vamos ver isso também porque o peso da energia é que quando estes tipos do governo decidiram cortar com a energia da Rússia e sancionar o maior fornecedor de energia barata ao país, vieram também com a proposta de pagar, o Estado pagar, dar uma ajuda às pessoas e às empresas, e isso foi muito dinheiro, foi uma injeção de milhares de milhões de euros, mas que exatamente tinham isso, 2 anos, mais ou menos, de validade. A partir de agora, não vai haver isso. Vamos pagar a energia como ela é. Se a energia subiu 6% mais ou menos, em alguns casos subiu até mais de 30%. E para a indústria intensiva, isto representa muito, ou seja, isto representou a falência de várias empresas, de grandes empresas, e a deslocalização dessas que estavam a falar, da Volkswagen, Siemens, essas grandes que deslocalizam, tanto seja para os Estados Unidos, como para a China, como pode ser também para o Brasil, na parte do automóvel. E claro, isto são postos de trabalho, ou seja, isto não tem, aqui não há nenhuma credencial que nos diga isto vai para o bom caminho. Infelizmente as perspectivas são péssimas. Hum, e então, com todos estes partidos agora aparecerem, bem, entretanto também os liberais acabam por quase desaparecer, e é interessante ver também, e é aqui que eu acho que é um problema, e que pode ser um problema grave do ponto de vista da identidade nacional alemã e daquilo tudo que representa a Alemanha. É uma cisão entre o leste e o oeste da Alemanha, da percepção das pessoas. É diferente. Eu, por exemplo, eu vivo no leste, então eu sei mais ou menos como é que são as coisas. E mesmo quando vivia em Berlim, eu agora vivo em Brandemburgo, perto de Berlim, mas quando vivia em Berlim também vivia na parte leste. Então eu tinha contacto mais com pessoas de leste. Pessoas assim um pouco mais velhas do que eu, mais ou menos da vossa idade, que fizeram a tropa na RDA. E eu notava que havia uma diferença entre os do oeste e do leste. E sei que as conversas entre eles e tal, quando falam dos do oeste, é com uma diferenciação. Não há racismo nem nada disso, mas há uma diferenciação, porque há uma percepção, uma mundividência, uma cosmovisão das coisas que é diferente. Isso ficou claro agora, ficou bastante manifesto com a votação nestas eleições todas do leste, que votaram tudo à AfD, 30%, não é? Os 30%, agora também a BSV, a Aliança Sara Wagner, também aumentou, ou seja, foi as primeiras eleições, mas chegou a ter 12%. Então, em algumas circunscrições da Saxónia da Turíngia, estas forças que representam toda a crítica em relação ao tema da Ucrânia, por exemplo, era maioritária, mais de 50 e tal por cento, quase 60%, todas somadas com os comunistas e tudo mais. Então isto vai pesar na política nacional, na federal, quando for as eleições daqui a um ano. E então isto abre também a possibilidade de instabilidade, que é coisa que aqui na Alemanha não conhecia, não é? Governos fracos que caem, como a Itália, ou isso. Pode ser que venha a passar isso por causa desta multiplicidade de ideias, desdobrou-se a política, tornou-se mais prolífica, mas também isto em termos de governabilidade, vamos lá ver o que é que
que nos traz, não é?